Existem verdades que você pode ignorar. E existem verdades que, se você ignorar, vai pagar um preço eterno. Hoje eu vou te revelar 4 verdades absolutas do Evangelho de Jesus Cristo. E não, isso aqui não é sobre religião. Isso aqui é sobre destino. Se você entender isso até o final, sua vida nunca mais vai ser a mesma. A primeira verdade é simples, mas extremamente desconfortável. O homem está perdido sem Deus. E talvez esse seja o maior problema da nossa geração. Porque as pessoas não se enxergam como perdidas. Elas se enxergam como confusas, feridas, incompreendidas, mas não perdidas. E isso muda tudo. Porque quem está confuso, busca informação. Quem está ferido, busca alívio. Mas quem entende que está perdido, busca salvação. E o Evangelho não veio oferecer melhora emocional. Ele veio tratar um problema muito mais profundo. A Bíblia não diz que o homem está distante. Ela diz que ele está morto espiritualmente. E isso muda completamente a perspectiva. Porque um ferido ainda reage, um doente ainda luta, mas um morto não responde. Pode até parecer bem por fora, mas sem Deus por dentro, está morto. E aqui está o ponto central. O pecado não é apenas algo que você faz, é algo que você é. O homem não se torna pecador porque peca. Ele peca porque já é pecador. E isso destrói a ilusão de que o ser humano é naturalmente bom. A Bíblia é clara: todos pecaram. E o padrão de Deus não é ser melhor que os outros, é perfeição. E diante disso, ninguém se sustenta. Por isso o diagnóstico é direto: você está perdido. E não existe neutralidade espiritual. Ou você está em Deus, ou está longe dele. E aqui está o problema. O homem perdido não sabe que está perdido. Ele vive distraído, construindo uma vida baseada em coisas externas, mas carregando um vazio interno. E esse vazio não é emocional. E não importa o quanto tente, você não consegue se salvar. Boas obras não geram vida. Moralidade não ressuscita ninguém. Porque o problema não é esforço, é vida. E um morto precisa que alguém intervenha. E é aqui que tudo muda. Quando você entende que está perdido, você começa a ver valor no Salvador. Porque só quem reconhece que está perdido, pode ser encontrado. Se o homem está perdido, surge uma pergunta inevitável. Deus simplesmente ignora isso? E a resposta é clara: não. Porque essa é a segunda verdade. O amor de Deus não anulou a justiça dele. Muita gente gosta de dizer que Deus é amor, mas esquece que ele também é justo. E justiça significa uma coisa: o pecado precisa ser pago. Deus não ignora. Deus não relativiza. Deus não passa pano. Porque se Deus ignorasse o pecado, ele deixaria de ser justo. E um Deus que não é justo, não é digno de confiança. Agora pensa: se existe pecado, e existe justiça, então existe uma dívida. E essa dívida precisa ser quitada. E aqui está o ponto que muita gente não gosta. O salário do pecado é a morte. Não é exagero, não é figura de linguagem, é consequência. E isso coloca o homem em uma situação sem saída. Porque ele está perdido, e ainda carrega uma dívida que não pode pagar. Mas é exatamente aqui que o Evangelho revela sua profundidade. Porque Deus não apenas exige justiça, ele provê o pagamento. E isso acontece na cruz. A cruz não foi um símbolo bonito, foi um lugar de substituição. Jesus não morreu como exemplo, ele morreu como substituto. Ele assumiu a dívida que não era dele. E aqui está uma das verdades mais fortes do Evangelho. Na cruz, Deus não ignorou o pecado. Ele julgou o pecado no próprio Filho. O amor de Deus não cancelou a justiça. O amor de Deus satisfez a justiça. Pagou a conta. E foi Jesus. Por isso, o perdão não é barato. Ele custou sangue. Ele custou dor. Ele custou a cruz. E quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de tratar o pecado como algo leve e começa a enxergar o preço que foi pago. A cruz mostra duas coisas ao mesmo tempo: o quanto Deus é justo e o quanto Deus te ama.
justo, porque não ignorou o pecado, amoroso, porque pagou por você. E quando isso entra no coração, o Evangelho deixa de ser teoria e passa a ser realidade. E tudo isso nos leva a uma verdade que muita gente tenta evitar. Jesus não é uma opção. Ele é o único caminho. Isso confronta diretamente o pensamento atual. Porque hoje o mundo diz: todos os caminhos levam a Deus, cada um tem sua verdade. Mas o Evangelho é claro: ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não é uma interpretação, é uma afirmação. E isso incomoda, porque exclui alternativas, mas continua sendo verdade. Porque se o problema do homem é o pecado, e se o pecado já foi pago na cruz, então só existe um caminho possível: aquele que passou pela cruz. E esse caminho tem nome: Jesus Cristo. Não é religião, não é tradição, não é comportamento, é uma pessoa. E isso muda tudo. Porque você pode até tentar chegar a Deus por esforço próprio, mas nunca vai conseguir. Porque o acesso não é construído por você. Ele foi aberto por Jesus. E aqui está um ponto importante. O Evangelho é inclusivo no convite, mas exclusivo no acesso. Qualquer pessoa pode vir, mas só entra por um caminho. E esse caminho não se adapta à sua opinião. Ele não muda conforme a cultura. Ele não se molda ao que você acha. Ele permanece sendo o único. E isso exige uma decisão. Porque você não pode tratar Jesus como mais uma opção na sua vida. Ou ele é o caminho, ou você continua perdido. Não existe meio termo. E é exatamente por isso que essa verdade é tão confrontante. Porque ela tira o controle das suas mãos, mas ao mesmo tempo, te oferece a única saída real. E agora chegamos à parte que ninguém pode evitar. O Evangelho exige uma resposta. Você não pode ouvir tudo isso e simplesmente seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Não existe neutralidade aqui. Ou você se rende, ou você rejeita. Ah, mas eu vou pensar. Pensar demais nesse caso já é uma decisão. Porque a Bíblia é clara. Hoje é o dia. Não é amanhã. Não é quando for conveniente. Não é quando você estiver pronto. É hoje. E aqui está uma verdade forte. Quem ouve o Evangelho e não decide, já decidiu. Porque o tempo não é garantido. A oportunidade não é infinita. E o coração não endurece de uma vez. Ele endurece aos poucos. Cada vez que você adia, fica mais difícil responder. E é por isso que o Evangelho é urgente. Não porque Deus está desesperado, mas porque o homem está. Agora pensa, Jesus já fez tudo. Ele morreu, ele pagou, ele abriu o caminho. O que falta não é mais da parte de Deus, é da sua. E essa decisão não é emocional, é espiritual. Não é sobre sentir algo, é sobre se posicionar, se render, se arrepender, mudar de direção. Porque arrependimento não é sentimento de culpa, é mudança de caminho. E no final, tudo se resume a isso. Você vai continuar como está, ou vai responder ao chamado? Porque algumas oportunidades não voltam. Pode ser uma delas. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. E responde com sinceridade. Qual dessas verdades mais falou com você hoje? Foi entender que está perdido? Foi perceber o preço do pecado? Foi confrontado pela exclusividade de Jesus? Ou foi a urgência de tomar uma decisão? Escreve aqui nos comentários. Eu quero ler. E mais do que isso, esse vídeo não é só para você. Tem muita gente vivendo distraída, achando que está tudo bem, sem perceber a condição espiritual em que está. Então pega esse vídeo e envia para alguém. Pode ser que você esteja sendo um instrumento para essa pessoa ouvir isso a tempo. E se você quer mais conteúdos assim, diretos, profundos e sem maquiagem, já se inscreve no canal e ativa o sino. Porque aqui, a verdade não é suavizada. Ela é pregada. E lembra disso. Quem reconhece que está perdido, já deu o primeiro passo para ser encontrado. Nos vemos no próximo vídeo.